Bom dia, bom dia para todos os irmãos e irmãs na paz do Senhor. Irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu venho mais uma vez falar da palavra do Senhor Jesus Cristo e o único objetivo aqui é para a nossa salvação. Venho lembrar os irmãos que Jesus, ele é os 10 mandamentos. Jesus, ele é o sétimo Espírito de Deus. Jesus, ele é os 10 mandamentos. Jesus é o mandamento do sábado, que é os 7 Espíritos, e a doutrina dos 7 Espíritos são os outros 9 mandamentos. Portanto, Jesus, ele é a serpente. A serpente é o número 9 no hebraico. Entendeu? E Jesus, Deus, ele deu 3 testemunhos dizendo que ele é a serpente. Primeiro foi Êxodo, capítulo 7, versículo 9, o primeiro milagre que Deus faz no Egito para se apresentar, ele transforma a vara de Arão em serpente. Depois, o segundo milagre que ele fez, ele mandou Moisés levantar uma serpente de metal numa haste que simbolizava o sacrifício de Cristo. E todo que olhava para ela era curado. Esse foi o segundo sinal que Deus deu que Jesus é a serpente. E o terceiro sinal foi o próprio Jesus que falou no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 14, que diz assim, assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então Jesus, ele é a serpente. Deus são os 7 Espíritos, o sétimo Espírito de Deus é Cristo, que é a palavra dele, os 10 mandamentos, e os 7 Espíritos é o mandamento do sábado, e os outros 9 mandamentos é a serpente, que é Cristo, a palavra de Deus. Então agora eu vou ler com os irmãos no Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 9. Aqui está falando de Jesus Cristo, que é a serpente, que é a sabedoria de Deus. Está escrito assim, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 9. A epígrafe do texto que fala o verbo encarnado. O verbo quer dizer que a palavra de Deus encarnada, que era Jesus. Está escrito assim, ali estava... por que é João? É João, capítulo 1. Porque o 1 é o próprio Deus. E o 9 é a serpente, que é Cristo. Então, em João capítulo 1, versículo 9, está escrito assim, ali estava a luz verdadeira que ilumina todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo e o mundo foi feito por ele. E o mundo não o conheceu. Entendeu? Jesus, ele é a palavra de Deus. Jesus, ele é os 10 mandamentos, ele é o sétimo Espírito de Deus, e a doutrina dos 7 Espíritos de Deus é os 9 mandamentos, que é a serpente. Os 7 Espíritos é o cordeiro, e os 9 mandamentos é a serpente. 7 com 9, 16, que forma o leão da tribo de Judá. Por isso que Jesus é chamado leão da tribo de Judá. E Jesus, Deus, eles são 7 Espíritos, que é o mandamento do sábado. E Jesus, olha o que Jesus diz aqui, no Evangelho de João, capítulo 10, versículo 30. Lembrando, João, capítulo 10, versículo 30, aqui fala o bom pastor. Por que é no capítulo 10? Porque é os 10 mandamentos que é o bom pastor, porque Jesus, ele é os 10 mandamentos. Então, João 10, versículo 30, está escrito Jesus falando, eu e o Pai somos um. Jesus, ele é o sétimo Espírito de Deus e Deus são 7 Espíritos. Jesus está dizendo que ele com o Pai, eles são um só. Então, os 7 Espíritos, ele só divide para trabalhar e fazer a obra. Mas quando ele une, eles são as mesmas pessoas. Entendeu? Jesus é o sétimo Espírito e ele e o Pai é um só. Portanto, os 7 Espíritos é um só, com os 9 mandamentos, 10. Então, os 10 mandamentos é o bom pastor. Jesus é os 10 mandamentos. Portanto, vigiai e orar, irmão. Jesus é o caminho, é a verdade e é a única fonte de vida eterna no paraíso. Amém? Bom dia, a paz do Senhor.